pessoas, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre o conteúdo que não é do meu ano, e sim do primeiro ano. Olha só que legal. Roma! Eu vim fazer esse vídeo. Primeiro, meu cabelo tá bem ruim, minha voz também tá bem ruim. Eu vou ver se eu tenho água ali, tá? Calma aí. Mas antes, eu vou fazer o vídeo de Roma. Então, até ali, o fim do segundo triunvirato, que é o início do Império Romano também. Então, eu só vou pegar minha água e eu já venho. Voltei, botei uma blusa também, porque eu tava com frio, mais ou menos, enfim. O que vai acontecer? Então, vamos começar da formação da Roma, né? Primeiro, então, a Roma, ela fica na Península Itálica, diferentemente da Grécia, que fica na Península Balcânica, eu não lembro. Mas a Grécia, ela fica, tipo assim, ó. Eu vou botar uma foto do mapa aqui, eu acho. Mas, tipo assim, pensa que a Itália, que a Roma, ela tá, tipo, meio que do lado da Grécia na questão do mapa, só que, tipo, tem um mar ali no meio. Basicamente, os romanos, eles vão ser formados, o povo romano é formado pelos latinos, os sabinos, faliscos, e tem uma influência dos etruscos também. Os etruscos, eles ficam, tipo, ali pra cima do território que vai virar Roma. Enfim, aí o que vai acontecer? Essa é a explicação histórica, né? Aí tem a explicação da mitologia, não sei se o senhor chegou a falar, mas eu vou comentar rapidamente, que é do Rômulo e Remo, que seriam dois bebês que foram largados ao mar, e aí um lobo, uma loba, adota eles, depois eles viram meio que os governadores de Roma, e o Rômulo tem que matar o Remo pra virar governador. É um bagulho assim, e ele instaura Roma, enfim. Foda-se, essa história da mitologia romana. Aí o que vai acontecer? A monarquia, ela é um período que tem pouca coisa escrita sobre, tem pouca, como é que é o nome? Foda-se, esqueci a palavra. Tem pouca... tá, enfim, ignora, esqueci a palavra que eu queria falar. Mas, aí na monarquia, se deduz que teriam tido 7 monarcas, os 4 primeiros seriam sabinos e latinos, e os 3 últimos etruscos. Então, teria essa meio que, tipo, troca entre etruscos e latinos ali, enfim, mas isso é uma dedução. E aí, então, se deduz também que depois a Roma ia ter ficado meio que sob a maior influência dos etruscos, mas isso é mais dedução mesmo, tá? A monarquia romana não é absoluta, porque tem órgãos que limitam o poder do rei, que são o Conselho dos Anciãos e a Cúria, ou seja, o Senado e a Assembleia. O Conselho dos Anciãos, ele é formado por patrícios, que são os nobres da Roma, que são nobres tanto por sangue quanto por terras. A Roma também tem muita questão de terra-tenente, mas não tanto quanto na Grécia, porque a Roma, o território da Península Itálica, ele é plano, o terreno é plano e fértil, então não é tão raro ter uma terra fértil. Agora, tu nascer numa família, tipo, nobre, que tá ali desde a formação da Roma, é uma coisa muito mais rara, muito mais, tipo, uau, teu sangue é puro, hein? É mais ou menos essa a visão deles na época. Então, o Conselho dos Anciãos, ele vai ser formado por patrícios, que vão ter o poder de veto. Então, o rei vai falar, eu quero que a partir de hoje as ruas sejam pintadas de rosa. E eu sou um patrício lá no Conselho dos Anciãos, eu vou falar assim, eu veto, as ruas não vão ser pintadas de rosa. Então, eles têm poder de veto. E a Cúria vai ser formada pelos tílitas, que são, se escreve civitas, que eles são esses cidadãos que não são tão nobres. Eles são nobres, mas eles vão estar com mais poder de voto. Então, tipo assim, o rei vai dar uma opção lá, vamos fazer essa lei, eles vão ter a opção de votar sim ou não, mas eles não têm a opção de, tipo assim, cancela, que é o veto, né? Tipo assim, apaga com isso que não tem essa opção. Aí tá, o que vai acontecer? Essa monarquia, ela era pra ser assim, o rei não era pra ser absoluto, só que começa a ter um governo meio despótico, meio tipo assim, só o rei, e ele começa a abusar dos poderes dele, não sei o quê, e aí os patrícios e os tílitas vão olhar e falar assim, cara, para quieto, né? Vamos fazer uma revolução, eles vão lá e instauram a república. Então da monarquia sai pra república ali por 509 a.C., mais ou menos. Eu não tô falando das datas, porque isso tem no livro e tem no caderno, provavelmente. O que eu acho mais importante são os acontecimentos mesmo. Aí, ok, eles vão instalar a república. A república tem esse nome porque é res publica. Res publica seria uma coisa pública na linguagem, né, no latim? Não lembro. Mas, então, essa res publica, essa coisa pública que é a república, ela era uma república oligárquica e tinha uma estruturação social
da seguinte maneira. Os patrícios estavam no topo da pirâmide, sendo que eles é quem tinham o poder maior de participação política e eles tinham mais terras também. Aí tinha a clientela, que faziam trabalhos livres para os patrícios. Então, tipo, eles escolhiam o trabalho que eles iam fazer e eles iam lá nos patrícios e falavam assim, ô senhor, eu tô oferecendo um serviço de X coisa. E aí o patrício ia falar que sim, ok, você pode vir. Os plebeus eram a maior parte da população romana e eles, diferente da clientela, eles não tinham participação política. Eles também faziam trabalhos, eles também eram livres, mas eles não tinham tanta participação política. Eles não podiam participar do Senado, por exemplo. E aí tinha os escravos, que eles eram trabalhadores que não eram livres, eles eram escravos ou por dívida ou por guerra. E aí os por dívida dá pra pensar nos clientes, por exemplo, a clientela. Porque aí a clientela, quando se endividava, virava escravo. E assim que tu virava escravo, tomou. Não sobe mais. Não tinha mobilidade social. Essa é a divisão social. E a divisão política de Roma, ela tinha o Senado como principal, assim, em que tinham os senadores, que eles faziam a questão de articular as leis e as finanças do Estado romano. E tinha o magistrado, que era complementado pelas assembleias, mas o magistrado ele era separado em 5? Não, são 6. 6 coisas que eram, no caso, funções exercidas por pessoas. Então tinham 2 cônsules, que esses cônsules depois... Tá, não vou falar agora. Os cônsules, eles cuidavam... Um deles cuidava do governo interno e o outro cuidava do governo externo, das questões externas. Aí os pretores, eles eram quem cuidavam da justiça. Os censores, quem cuidavam da questão eleitoral, eles viam se tu podia ou não participar de votações e da questão de política pública. Os questores eram quem pegava coisa de imposto, quem cobrava os impostos. E Edes era mais ou menos a polícia, assim, que eles policiavam pra ver se a parte pública estava bem cuidada e tudo mais. Só que aí o que vai acontecer? Na República começa a ter uma tensão entre os patrícios e os plebeus, em que os plebeus estavam se sentindo muito oprimidos pelo fato de que antes dessas revoltas que vão ter agora, o direito ele era consuetudinário. O direito consuetudinário é um direito oral, ou seja, eu era um patrício e eu podia simplesmente chegar num plebeu e falar assim, cara, a partir de agora é proibido que essa terra seja tua. E aí o plebeu não vai poder falar que não, porque não tem uma lei escrita. A lei, ela era totalmente oral. Então, se uma pessoa que tinha o direito de fazer a lei inventasse uma lei na hora, ela ia poder estar fazendo aquilo. Então, os plebeus, eles começam a se exilar, eles começam a, tipo, ir pra outros lugares pra meio que fazer uma contra... Como é que é o nome? Não sei, eles querem fazer meio que, tipo, um movimento, assim, de mostrar pros patrícios o que eles estão perdendo. Tipo assim, tu não quer nos deixar participar? Então tome. E aí eles começaram a pra mostrar pros patrícios que eles iam se ferrar se eles não aceitassem os plebeus. Então eles começam a fazer concessões de direitos. Então vai ter o direito das 12... A lei das 12 tábuas. Vai ter... eu não anotei o nome dos outros, mas eu tenho certeza que tem no livro. Que são direitos que vão garantir, então, isonomia jurídica, política, civil. Então, vai começar... Isonomia não é exatamente igualdade, mas é um nível um pouco, tipo... É mais ou menos uma igualdade, né? Entre aspas, assim. Claro que nunca funciona 100% igual, mas, enfim. E aí, meu Deus do céu. A partir daí, então, o direito começa a ser positivo. Começa a ser um direito escrito, as leis vão ser escritas e não vai ter mais essa opressão de eu só chegar e inventar uma lei na hora e tu vai ter que seguir essa lei. Então, tem uma questão assim. O que eu tô escrevendo aqui? Ah, tá. Aí vai começar a ter, no período da República... Gente, eu quero beber água, pelo amor de Deus. Vai começar a ter, no período da República, expansão. Ali dentro da Península Itálica mesmo, a expansão começa ali. Aí os romanos, eles controlam a Península Itálica toda. Os romanos eram os picas das galáxias na expansão, na conquista, enfim. Eles pegam toda a Península Itálica e aí eles têm muitos motivos pra essa expansão. E eles conseguem ela porque eles tinham um negócio, se eu não me engano, é deles, a Pax Romana. Faz sentido, porque tá escrito romano no nome, né? Mas que, tipo assim, eles flexibilizavam a cultura deles pra com que essa conquista de outros povos fosse um pouco mais fácil. Tipo assim, pros povos não resistirem tanto, ou pra eles até aceitarem, os romanos, eles meio que faziam, tipo assim, a gente vai te dominar, mas, tipo, tu não precisa largar a tua crença, tu pode continuar sendo assim.
E isso vai ser parte da cultura romana também, só que a partir de agora teu território é nosso. Era um bagulho mais ou menos assim, que era um jeito bonitinho de conquistar os povos e fazer eles se submeterem a Roma. Aí, basicamente, essa conquista vai gerar mais segurança para os romanos, porque todos os territórios ali em redor de Roma vão estar sendo controlados por romanos. Então não vai ter risco de invasões bárbaras ou de invasões desses povos em Roma, porque vai ter romano em tudo quanto é canto. O comércio romano vai se expandir muito também, porque eles vão estar tendo controle de tudo, eles vão ter territórios com matérias-primas que eles não tinham antes, então isso vai facilitar muito para eles, até que Roma começa a se expandir e aí vai ter um inimigo, um rival de Roma, que é Cartago, acho que é Cartago. E aí Roma vai olhar assim, vamos fazer guerra, vai ter as guerras púnicas, então, que vai ser Roma contra Cartago, acho que é Cartago, porra, por que eu tô falando errado? E aí Roma ganha, e Roma começa a se expandir mais ainda. Porque depois de Cartago, meu filho, tudo que Cartago tinha conquistado, que era uma cacetada de coisa também, porque Cartago era tipo, era tão fodão quanto Roma, mais ou menos. Só que Roma ganhou. E aí Roma governa tudo que era de Cartago até ela conseguir o Mare Nostrum, que era tipo um... Eu tinha anotado os troços tudo. Eles estão com Península Itálica, eles estão com um monte de coisa. Roma conquistou praticamente toda a porra que ela podia conquistar, tá bom? Eu não tô sabendo os nomes certinho agora, mas tem no livro, tá? Vocês podem olhar no livro. Eu tô com preguiça de olhar no meu livro agora, que eu tô com o meu livro do ano passado aqui, ó. Tá. Roma conquistou Mare Nostrum. Aí agora, por que vai ter a crise da República, então? Com essa expansão desenfreada, primeiro que fica mais difícil de centralizar o poder, porque Roma tem que cuidar de muito território. Também vai ter uma questão que vai ter tanto comércio e vai ter tanto produto vindo de tudo quanto é lado, que os pequenos proprietários de Roma, mas tipo, pequenos mesmo, não os caras que tinham os latifúndios, que tinha os colonatos, não é esses caras. O colonato, no caso, era um conjunto de latifúndios, se eu não me engano. Não, eu guardei aquele negócio, mas o colonato era tipo... Um bando de território lá, que os que tinham colonato eram os pica das galáxias. Então, os pequenos proprietários, eles começaram a ser impactados por isso, porque, tipo, eles não vão mais estar concorrendo tanto assim no mercado. Então, eles começam a ter esse êxodo rural, eles começam a ir para cidades para tentar conseguir um emprego nas cidades, que também não era muito fácil de conseguir um emprego nas cidades, né? Aí vai começar a ter muito escravo, porque como Roma tinha devastado outros povos, eles tinham se expandido para tudo quanto era lado, eles começaram a ter muito escravo. Então, Roma tinha muito escravo, começou a virar super escravocrata. A questão de Roma, a economia, enfim, tipo... Então, esses pequenos proprietários realmente começam a perder a chance de conseguir um emprego na cidade. Aí, os desempregados vão virar o quê? Vão virar escravo em algum momento, porque eles vão conseguir dívidas, se eles não têm dinheiro. Dinheiro, no caso, não existia na época, né? Mas se eles não têm como pagar pelas coisas que eles compram, eles vão ficar endividados em algum momento. Então, começa a ter aumento gigantesco de escravos e meio que some a plebe, se eu não me engano, em algum ponto, a clientela. Acho que é a clientela, não sei. Sei que essa pirâmide social se desmantela totalmente, começa a ter muita tensão. Tem até uma tentativa de reforma agrária por dois caras lá, que eram dois irmãos. O primeiro tenta, ele é morto. O segundo tenta, não dá certo. Ele pede pro escravo dele matar ele. É uma loucura, tá? Tenta ter uma reforma agrária pra tentar resolver isso. Não rola. Deixa eu ver o que... tá, basicamente essas terras públicas, então, que vão ser largadas pelos pequenos proprietários ou que foram conquistadas por Roma e que não tinham dono, os ricos começam a usar, e é por isso que tem essa tentativa de reforma agrária, porque os tribunos da plebe, os caras que participavam da política, que representavam a plebe, eles estavam olhando e estavam falando assim, cara, se pegar essas terras que os ricos estão usando e distribuir para os pobres, para os desempregados, vai dar muito certo. E aí eles morrem porque o Estado não se importa. They don't really care about us, meu filho. Um beijo e morreu. Aí começam a ter guerras civis, então, e a república tá lá enfraquecendo, guerra civil. Aí vai surgir a política do pão e circo, que ela vai ser usada para a história de Roma a partir daí para sempre, praticamente, que é essa política de distrair a população. Para a população não ser revoltosa, o Estado tenta distrair ela com entretenimento e umas migalhas por aí. Eles faziam uns negócios no Coliseu, eu ia falar, puta que pariu, no Coliseu... O que eu tô falando, tá certo? Não sei se tá certo, gente, eu tô duvidando de mim mesmo.
eles começam a fazer luta de gladiador, espetáculo público pra galera ir se distrair pra evitar que elas tentem fazer uma revolta. E nesses espetáculos eles distribuem, tipo, pega um pouquinho de trigo aí, tipo, a gente se importa com você. Sendo que, na verdade, eles não se importam, eles só estavam tentando escapar de tomarem nos beiços. Aí vão acontecer, então, triunviratos, 2 triunviratos. O que vai acontecer? Basicamente, vai ter meio que uma resseparação do poder entre 3 pessoas. No primeiro triunvirato, vai ser César, Pompeu e Crasso. Eles 3 vão estar... Roma, então, vai separar os territórios que tinham conquistado em 3 para cada um governar mais ou menos essa parte para tentar ter uma melhor gestão daquelas terras e do governo mesmo. Só que aí o que acontece? Crasso vai morrer. E aquele território que sobrou de Crasso, Pompeu e César vão se olhar e vão falar assim, cara, eu quero essa merda. Então vai tomando com eles, começam a lutar, César e Pompeu começam a lutar. O César, em teoria, ele não ganha, ele vai perder o seu controle, só que ele vai voltar, ele vai lutar contra Pompeu, mesmo não estando mais sob controle da região que ele tinha antes. Ele ganha de Pompeu, ele volta pra Roma, recebendo as maiores honrarias do mundo, porque ele foi um guerreiro nobre, que não sei o que, pipipipopopó. E ele vai ser, então, concedido com o título de ditador vitalício. Ou seja, toda aquela beleza de assembleia e não sei o que, e cônsul... Meu, foda-se, agora César fazia tudo. E César era o pica das galáxias. Eu preciso beber água, minha garganta está, tipo, se jogando. Aí, César é assassinado por uma galera que não curtia muito ele. E os caras que eram, tipo, meio que não súditos, mas os que eram, tipo, sucessores na hierarquia ali de César, os que gostavam de César, os que estavam do lado de César, eles tentam manter o poder com eles pra que não vire de outra pessoa, enfim. E vai acontecer o segundo triunvirato, então, que vai ser Otávio, que era filho adotivo de César, Marco Antônio e... Lépido, eu acho, um bagulho assim, que Marco Emílio é o nome do outro, eu acho. E basicamente, gente, tem muita formiga na minha mesa. Basicamente, eles também vão lutar. As regiões que cada um comandava, eu não tô falando nem aqui, nem no outro, não comentei muito, guys. Ai, estão me mandando mensagem, eu me distraio, desculpa. Eu não comentei os locais, mas também isso tem no livro muito facilmente, assim, pelo menos na minha edição do ano passado, muito fácil acesso. Tu abre ali na página, tem escrito Marco Antônio tal, pá. Isso não impacta tanto, mas enfim. Otávio e Marco Antônio vão declarar guerra publicamente. Eles vão declarar que eles se odeiam ali, que eles estão querendo lutar. Agora, por que o Lépido é tão irrelevante? Eu também não sei. Não sei se Lépido morreu. Não sei se algum deles matou Lépido e por isso eles declararam guerra. Eu sei que Lépido morreu... Não, Lépido não. Foi o Crasso que morreu. O Lépido, não sei por que ele é tão irrelevante. Mas eu sei que Marco Antônio e Otávio, eles lutam pra caralho. Só que Marco Antônio ganha. Otávio se exila no Egito com Cleópatra. Os dois se suicidam. Eu ia falar se assassinam, não ia fazer sentido. Eles se suicidam. E Otávio, então, que fica vitorioso aí de todas as terras que ele conquistou agora, que estavam nas mãos de Marco Antônio separadamente ali, ele vira imperador. E aí começa o Império Romano. Mas, pelo que eu entendi, é só até aí que vai a prova. Se faltou o conteúdo, eu continuo sem problemas nenhum esse vídeo. Ou também só especificamente pra quem me pedir. Muito obrigada, pessoal, pela sua atenção. Era isso. Um beijo e um queijo. Valeu!